Bom dia, querida igreja. Nós vamos continuar o nosso estudo do livro dos Atos, no capítulo 13. Hoje nós vamos ver o capítulo 13. Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, e essa foi a primeira viagem missionária de Paulo. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia estavam Barnabé e Simeão, também chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, irmão de criação do rei Herodes, e Paulo. Um dia, enquanto estes homens estavam em adoração e jejum, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Paulo para um trabalho especial que eu tenho para eles. Então, depois de jejuar e orar mais, os homens puseram as mãos sobre eles e mandaram os dois. Dirigidos pelo Espírito Santo, eles foram para Seleucia e daí navegaram para Chipre. Na cidade de Salamina, foram à sinagoga judaica e pregaram a palavra de Deus. Depois disso, eles pregaram de um lugar em lugar através da ilha toda, até que finalmente chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta, chamado Bar-Jesus. Ele se fez amigo do governador Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. O governador convidou Barnabé e Paulo, porque desejava ouvir a mensagem de Deus que eles levavam. Mas o feiticeiro Elimas intrometia-se e falava com o governador para não dar atenção ao que Paulo e Barnabé diziam, tentando impedir Sérgio Paulo de confiar no Senhor. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos do feiticeiro e disse: seu filho do diabo, cheio de engano e maldade, inimigo de tudo o que é bom, você nunca vai deixar de querer perturbar os caminhos do Senhor? E agora, o Senhor pôs a sua mão de castigo em cima de você, que ficará cego por algum tempo. Imediatamente, uma neblina e a escuridão caíram sobre ele, e começou a andar de um lado para o outro, pedindo que alguém pegasse as suas mãos para ser guiado. Quando o governador viu o que tinha acontecido, acreditou e ficou espantado com o poder da mensagem de Deus. Nisto, Paulo e os que estavam com ele deixaram Pafos em um navio para a Turquia e aportaram na cidade de Pergue. Ali, João se separou deles e voltou para Jerusalém. Mas Barnabé e Paulo prosseguiram para Antioquia, cidade da província de Pisídia. No sábado, eles foram à sinagoga para o culto. Depois das leituras e costumes dos livros de Moisés e dos profetas, os responsáveis pelo culto mandaram a eles este recado: irmãos, se vocês têm alguma palavra de instrução para nós, podem falar. Então Paulo se levantou, cumprimentou a todos e começou a falar: homens de Israel, disse ele, e todos que estão aqui e respeitam a Deus. O Deus desta nação de Israel escolheu os nossos avós e cuidou deles no Egito, conduzindo o povo gloriosamente para fora da escravidão que estava, e sustentou todos durante 40 anos de viagem através do imenso deserto. Depois ele destruiu 7 nações em Canaã e deu o território delas como herança a Israel. Os juízes governaram uns 450 anos e depois deles veio o profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e Deus deu a ele Saul, homem da tribo de Benjamim, que reinou por 40 anos. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em lugar dele. Deus disse:
Davi é um homem de acordo com o meu coração. Ele me obedecerá. Ele é uma pessoa da família do rei Davi. Jesus é o Salvador de Israel prometido por Deus. Porém, antes da vinda dele, João Batista pregou a necessidade de cada um em Israel voltar-se do pecado para Deus e ser batizado. Quando estava terminado o seu trabalho, perguntou: vocês pensam que eu sou o Messias? Não. Porém, vem logo, e em comparação com ele, eu não sou digno nem de ser escravo dele. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também todos vocês, não judeus presentes aqui que respeitam a Deus, esta salvação é para todos nós. Os judeus de Jerusalém e os seus líderes cumpriram a profecia e mataram a Jesus, pois eles não o reconheceram, nem perceberam que Jesus era aquele sobre quem os profetas tinham escrito, embora ouvissem a leitura dos profetas todas as semanas na sinagoga. Eles não encontraram motivo justo para matá-lo, mas pediram a Pilatos que o matasse de qualquer maneira. E enquanto tinham cumprido todas as profecias sobre a sua morte, ele foi tirado da cruz e posto num túmulo. Porém, Deus ressuscitou Jesus. E durante os poucos dias que se seguiram, ele foi visto muitas vezes por aqueles que seguiam Jesus da Galileia a Jerusalém. Estes homens têm dado sempre testemunho público de sua volta. E agora eu e Barnabé estamos aqui para trazer esta boa nova a vocês. Que a promessa de Deus aos nossos antepassados cumpriu-se em nosso próprio tempo, no qual Deus trouxe Jesus de volta à vida. E disto que o Salmo 2 está falando quando diz a respeito de Jesus: hoje eu o honrei como meu filho. Pois Deus tinha prometido ressuscitar Jesus para não morrer mais. Isto é afirmado na Escritura que diz: eu farei que por Jesus, a maravilhosa coisa que prometi a Davi. E em outro salmo, ele explicou mais completamente dizendo: Deus não permitirá que o seu santo seja comido pelos vermes. Isto não era uma referência a Davi, pois depois que Davi serviu a geração dele de acordo com a vontade de Deus, morreu e foi sepultado, e seu corpo entrou em decomposição. Era uma referência a Jesus, alguém que Deus ressuscitou, cujo corpo não foi de modo algum tocado pela destruição da morte. Irmãos, ouçam, anunciamos que por meio de Jesus há perdão para os pecados de vocês. Todo aquele que confia em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo, uma coisa que a lei judaica não pode fazer. Homem, tem cuidado, não deixem que sejam explicadas a vocês as palavras dos profetas, porque eles disseram: olhem e morram vocês, e desprezem a verdade, porque eu estou fazendo uma coisa na época de vocês, uma coisa em que vocês não acreditarão quando ouvirem a ser anunciada. Quando o povo deixou a sinagoga naquele dia, pediram a Paulo que voltasse e falasse a eles novamente na semana seguinte. E muitos judeus e estrangeiros, tementes a Deus, que adoravam na sinagoga, seguiram a Paulo e Barnabé pela rua, enquanto os dois homens insistiam com eles para que aceitassem as misericórdias que Deus oferecia. Na semana seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a pregação da palavra de Deus. Mas quando os líderes judaicos viram as multidões, ficaram com inveja. Praguejavam e falavam contra tudo o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé declararam corajosamente:
Era necessário que esta boa nova que veio de Deus primeiro fosse dada a vocês, os judeus. Mas já que vocês não aceitaram e mostraram que não merecem a vida eterna, pois bem, nós ofereceremos a salvação aos das outras nações. Pois foi assim que o Senhor ordenou, quando eu disse: eu fiz de você uma luz para os outros povos, para guiar todos dos mais distantes cantos da terra, até a minha salvação. Quando os não-judeus ouviram isto, ficaram muito contentes e se alegraram com a mensagem de Paulo. E todos os que queriam a vida eterna creram. Então a mensagem do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os líderes judaicos revoltaram. Tanto as mulheres piedosas de posição como os líderes civis da cidade, e provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram da cidade. Pois eles sacudiram o pó dos pés contra aquele lugar e foram para a cidade de Icônio. E os novos crentes estavam repletos de alegria e do Espírito Santo. Amém. Chegamos no final desse capítulo. Amanhã continuamos.